Por que eu não falo muito sobre como é estudar na Universidade de Coimbra? Bem, nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco mais do porquê eu não falo tanto assim sobre esse assunto e o que eu acho sobre estudar na Universidade de Coimbra. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Letícia Junqueira, eu sou professora de língua portuguesa, formada no Brasil pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e estou em Portugal desde 2022, estudando, e atualmente eu estou no doutorado, no segundo ano do doutorado. Bem, eu já tive algumas experiências com a Universidade de Coimbra. Eu já fui estudante de intercâmbio lá na minha licenciatura, que é a nossa graduação, e fiquei um ano estudando lá e foi ótimo. Eu tinha bolsa de estudos pela CAPES, que é o instituto, não é bem um instituto, enfim, a CAPES a CAPES não é um instituto, a CAPES é sei lá, um órgão de fomento à educação no Brasil, não só o ensino superior, não, é só o ensino, nossa, eu estou toda confusa. Ao ensino superior, sim. Mas é engraçado, porque eu acho que a CAPES está fazendo coisas para além do ensino superior. Já não sei, mas enfim, na altura que eu fiz, a CAPES foi a minha, digamos assim, a minha mãe, me bancou. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E depois eu voltei em 2022 para fazer um mestrado também na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que era um mestrado em estudos clássicos. Eu só comecei esse mestrado e depois eu parei e tal, por vários motivos, mas o principal deles era o financeiro, que era muito caro, e eu achei que eu ia conseguir bolsas e conseguir algumas coisas que eu não consegui na altura, então eu tive que trancar. E pronto, e depois, em 2023, eu comecei o doutorado. Então é assim, eu acho que eu já tentei gravar esse vídeo outras vezes, falando da minha experiência, tentando compartilhar com vocês o meu ponto de vista, enfim, de alguma forma dar alguma luz. É engraçado porque por mais que eu não comente muito sobre esse assunto aqui, evite ficar contando sobre a minha experiência com a Universidade de Coimbra, quando vem alguém falar comigo, geralmente é para saber disso. Claro, porque as pessoas têm vontade de estudar fora, têm curiosidade, enfim, elas querem saber a nossa perspectiva, de quem já está lá. Só que assim, quando a nossa vivência não foi assim tão boa, não foi das melhores, é um pouco chato compartilhar, porque eu não quero ser estraga prazeres de ninguém, eu não quero jogar balde de água fria no sonho de ninguém. E eu acho que se você tem o sonho de estudar na Universidade de Coimbra, se você quer tentar fazer isso, eu te incentivo, Mas eu não diria assim que é a melhor alternativa dentro das opções em Portugal. E eu também não diria que é a mais simples em termos de sustentação financeira. Vamos lá. Ponto número 1. A Universidade de Coimbra é uma das mais caras de Portugal. Então, pensando em quem está saindo do Brasil ou até de outros países como Angola, Guiné-Bissau, enfim, já compartilhei esse assunto com colegas de outros países lusófonos e a dificuldade é mais ou menos a mesma, porque é uma universidade cara. E para estrangeiros é uma universidade mais cara ainda, porque eles fazem essa diferenciação nas propinas, que são as mensalidades. Então, como eles diferenciam o estudante nacional e o estudante internacional em termos de preço do curso, isso também acaba sendo muitas vezes uma dificuldade a mais, digamos assim, para os estrangeiros. Depois disso, a gente também tem que levar em consideração que, partindo da realidade aqui do Brasil, porque eu não sei como que é a realidade em Angola, Moçambique, etc. Mas partindo da realidade do Brasil, quando a gente faz um curso, uma licenciatura, um mestrado, etc., nós temos algumas possibilidades de bolsa que já estão, digamos assim, vinculadas à nossa vaga. Então, a partir do momento que você entra, por exemplo, eu entrei como estudante de baixa renda na faculdade. Então, você já entra com determinados benefícios, com determinadas bolsas, enfim. Existe uma política de permanência estudantil no Brasil que eu diria que em Coimbra não é muito real, assim.
eu diria que eles têm, né? E aí eu digo assim para vocês, pesquisem, tá? Não fiquem só na expectativa de que um vídeo do YouTube vai dar conta de falar como que é a realidade no seu curso. Eu estou falando de forma geral e a minha experiência foi na letras. Eu não sei como é na medicina, não sei como é no direito, eu não sei como é na geografia, eu não sei como são nos outros cursos, né? Então, vamos tirar um pouquinho essa, digamos assim, delegação da nossa responsabilidade para o outro e vamos tomá-la para nós e pesquisar, no sentido de entrar no site da faculdade que você quer fazer, seja, como eu falei, geografia ou outra, e veja lá quais são os tipos de bolsas que eles oferecem, leiam com atenção, porque tem várias bolsas que são só para nacionais, tem bolsas que você precisa ter registro na Direção Geral de Ensino, que é tipo o Ministério da Educação deles. Então, tipo assim, a gente não tem cadastro, né, no Ministério da Educação deles, a gente não fez lá o ensino médio, né, o secundário, enfim. Então, tem várias coisas que a gente só sabe lendo mesmo o site, com atenção, como é a especificidade do seu curso. Mas enfim, tenham isso em mente, que quando a gente vai começar um curso na Universidade de Coimbra, a gente não entra no curso já com alguma bolsa. Não existe... assim, eu não gosto de falar que algo é impossível, porque eu não acredito em coisas impossíveis, né? Claro que vai sempre ter uma exceção ou outra de alguém que conseguiu ingressar na faculdade e ao mesmo tempo conseguir uma bolsa da Fundação Santander, por exemplo. Isso é possível, né? Mas é, digamos, raríssimo, porque geralmente a fundação espera que você já esteja matriculado e tal, é diferente de quando você vai, sei lá, tentar um intercâmbio, né, que você obviamente não está matriculado naquela universidade para a qual você está candidatando. Então, o fato é que quando a gente vai ingressar no curso, geralmente a gente tem que partir com os nossos recursos, com os nossos, enfim, recursos financeiros. Então, se você não tem esses recursos, ou se você tem recursos limitados, você precisa pensar bem nos movimentos que você vai fazer, né? Falo por experiência própria, porque senão uma hora o dinheiro vai acabar, né? Você vai investir, para você fazer a sua matrícula, você precisa pagar a taxa de matrícula, pagar algumas das mensalidades, né? Que, enfim, existe o valor cheio da propina, né? Que é do ano todo, e geralmente, pelo menos na Universidade de Coimbra, você pode dividir isso em até 10 meses, né? Então eu, por exemplo, quando fui fazer o mestrado, eu tive que pagar a taxa de matrícula e 3 meses do mestrado. Esses 3 meses equivaliam a 3 mensalidades de 700 euros. Então, assim, eu lembro que ao todo, assim, eu paguei, para me matricular, eu paguei 2.100 euros, que é muito dinheiro, né? Tanto em euros já é muito dinheiro e em reais nem se fala, né? Então, a gente primeiro vai investir muito dinheiro, investir dinheiro para visto, para, né, quem não tem passaporte, para fazer passaporte, para visto, etc. E pronto, e depois para você ir para lá, para você pagar casa, eu acho que são movimentos arriscados. Enfim, como eu falo para vocês, né, e já falei outras vezes, eu evito gravar esse vídeo, já gravei outras vezes e acabou não indo ao ar justamente porque eu acho que não é um vídeo muito legal, assim, não é um vídeo que fala assim, ai, as 5 curiosidades de estudar em Coimbra, ai, a capa, o traje, eu tenho traje, mas eu não vou vir aqui, tipo, ficar mostrando o traje como se fosse a coisa mais fácil do mundo estudar em Coimbra, porque não é, entendeu? Talvez seja para quem tem outra condição, né? Mas pensando na condição média do brasileiro, vai ser um desafio. Agora, é impossível? Não, né? Cá estou eu estudando, só que só eu sei dos meus sacrifícios, né? Só eu sei em que condições eu estou conseguindo fazer isso. Enfim, também eu não faço nada sozinha, né? Eu tenho familiares e tal, eu tenho pessoas que me apoiam, ninguém paga a minha faculdade, né? Ninguém tem essa condição e nem esse dever, né? Eu já sou adulta. Mas eu tenho pessoas que de uma forma ou de outra me dão suporte emocional, também me dão suporte financeiro quando eu preciso de alguma coisa mais urgente, enfim, eu acho que cada um sabe do seu contexto e sabe até onde a corda estica, né? Então, assim,
tem benefícios e tem coisas boas? Claro que sim, gente. É uma universidade como qualquer outra. É uma universidade que tem nome, né? Tem um nome muito forte, tem sim bons, excelentes professores e professoras, aulas instigantes, seminários. Nossa, eu amo a faculdade de letras, eu gosto de ir lá e aproveitar os espaços de estudo. Tem o Instituto de Estudos Brasileiros, né, o IEB, que é uma sala linda, com, enfim, um monte de livros assim históricos da literatura brasileira. Os professores promovem eventos legais, tem muita coisa legal. Mas para a gente poder usufruir disso na totalidade, eu diria assim, a condição financeira é essencial. Então, seja a organização, tipo, eu não tenho agora, mas eu vou juntar durante, sei lá, 2, 3 anos para poder fazer essa movimentação. Ou então, eu só vou fazer esse movimento se eu conseguir alguma bolsa no Brasil. Pronto, eu quero finalizar o vídeo falando isso. Na minha opinião, vale mais a pena e compensa mais ingressar numa universidade no Brasil, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, porque nós temos excelentíssimas universidades públicas e, na minha opinião, muitas das nossas universidades públicas são melhores do que a Universidade de Coimbra, em vários sentidos, tá? Em fomento à pesquisa, em possibilidades de eventos, em articulação entre os estudantes. Nossa, isso é uma coisa que eu sinto muita falta na Universidade de Coimbra, porque existe articulação entre os estudantes, né? Nossa, na internet é um saco, a gente tem que ficar fazendo ponderação o tempo todo. Obviamente que existe, né? Existem as secções acadêmicas, existe a associação acadêmica, né, que é o nosso Diretório Central dos Estudantes, o DCE, que é a organização máxima de representação dos estudantes na universidade. Enfim, existem várias formas de você se envolver com os discentes, né, com seus colegas e, enfim, com pessoas de outro curso. Tem as festas, tem as tunas, que são tipo grupos culturais, grupos para tocar, para cantar, enfim, para fazer teatro. Então tem a tuna, sei lá, das cordas, tem a tuna não sei o que, enfim. Mas como eu estava dizendo para vocês, a gente também tem isso nas universidades brasileiras e na minha opinião, né, eu tive uma experiência em Minas Gerais, em Viçosa, e a integração entre os estudantes é muito diferente, talvez seja até uma questão cultural, né, não sei. Mas pronto, diferente não significa melhor ou pior, só significa diferente, né, e obviamente que são diferentes, porque são contextos diferentes. Mas enfim, o fato é que se a gente já é estudante numa universidade brasileira, a gente pode conseguir, como eu consegui, né, fazer um intercâmbio. E aí você vai em outra condição, você vai com bolsa de estudo, você vai respaldado pela sua universidade de origem. Qualquer coisa que acontecer, você tem um professor e orientador no Brasil, né, do seu intercâmbio, tem um professor orientador lá na Universidade Portuguesa que te recebe. Então, eu acho que a condição é completamente outra e vale mais a pena. Você vai mais seguro, você gasta menos, às vezes você não gasta nada. Então, às vezes você paga tudo, né? Existem, o Erasmo, por exemplo, às vezes você recebe, sei lá, você não paga propina, mas você paga a sua acomodação, a sua passagem, etc. Enfim, cada edital é de uma forma. Mas é isso que eu queria dizer para vocês, assim, eu não sou uma grande entusiasta de dizer assim, vai para Coimbra ou vai para qualquer outro lugar e tal, como se fosse a melhor alternativa, porque na minha experiência, naquilo que eu vejo, é muito bom, é maravilhoso, só que quando você não tem as condições financeiras para isso, se torna um desafio, se torna um sacrifício, você tem que escolher entre participar da vida acadêmica e trabalhar. E você, obviamente, tem que trabalhar para pagar o curso, para pagar a sua sobrevivência no país. Então, você acaba não aproveitando tanto assim. E talvez justamente por isso que eu também tenho uma visão mais negativa, digamos assim, ou talvez mais, não sei, mais ponderada em relação a essa escolha, tá bem? De todo modo, eu recomendo sempre que vocês não se prendam em um só vídeo do YouTube, não achem que a minha opinião é a opinião mais verdadeira, porque não, é só a minha perspectiva. Eu sempre recomendo que vocês vão até o site da universidade para a qual você quer concorrer, seja de Coimbra, Porto, Lisboa, onde vocês quiserem, e leiam com atenção,
Mandem e-mails, eles sempre têm o e-mail disponível lá para o contato dos candidatos, né? Das pessoas que querem estudar ali. Eles respondem os e-mails, tá? Então, isso é ótimo, né? Você pergunta, tira suas dúvidas. Nossa, a quantidade de e-mail que eu já enviei para a Universidade de Coimbra para saber das coisas. Eles respondem e respondem com muito respeito, com muita atenção e tiram as suas dúvidas. Então, eu acho que, enfim, eu acho que é mais prudente, tá? É um vídeo mais pé no chão, desculpa aí se eu não fui muito incentivadora, mas eu incentivo que vocês façam as coisas com prudência, eu não desejo que ninguém passe as dificuldades que eu passei até aqui, tá? Então é isso. Beijinhos, tchau, tchau. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou.